Você já imaginou como foi o momento em que os discípulos perceberam que Jesus não estava mais entre eles? O medo, a incerteza, a perseguição, mas também a fé inabalável que os levou a transformar o mundo. O que aconteceu com Pedro, João, Tomé e os outros depois da crucificação? Eles continuaram pregando, foram mortos, ouviram falar novamente de Jesus. Pouca gente conhece essa parte da história e hoje você vai descobrir detalhes surpreendentes. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada real dos seguidores de Cristo. Homens comuns que enfrentaram desafios extremos, mas que, mesmo assim, deixaram um legado que ecoa até hoje. Se você já se perguntou como um grupo de pescadores e cobradores de impostos conseguiu levar o Evangelho para o mundo, fique até o final, porque a resposta pode mudar a forma como você enxerga a fé e a coragem. Nos dias que seguiram a crucificação, os discípulos estavam em choque. Tudo aconteceu muito rápido. Na noite anterior, estavam juntos com Jesus na última ceia, e agora ele estava morto. O medo tomou conta do grupo. Se as autoridades religiosas haviam condenado o mestre, o que impediria que fizessem o mesmo com eles? Trancados em uma casa, aterrorizados, eles se perguntavam o que fazer. Alguns, como Pedro, estavam consumidos pelo peso da culpa. Ele havia negado Jesus 3 vezes. Outros estavam simplesmente perdidos. O sonho tinha acabado. Teriam sido enganados esse tempo todo. Mas então algo aconteceu. 3 dias depois, o sepulcro estava vazio. Alguns discípulos foram até lá e viram com os próprios olhos. Outros ouviram as mulheres dizendo que Jesus havia ressuscitado. Tomé, um dos mais céticos, só acreditou quando tocou nas feridas do mestre. Esse momento mudou tudo. O medo deu lugar à coragem. A incerteza foi substituída por fé inabalável. Eles entenderam que a morte de Jesus não era o fim, mas o começo de uma nova missão. Agora, era a vez deles espalharem essa mensagem pelo mundo. E foi isso que fizeram. Pedro, que havia negado Jesus, tornou-se um dos maiores líderes do cristianismo primitivo. Pregou com ousadia em Jerusalém e viajou até Roma, onde enfrentou perseguições. Acabou sendo preso e condenado à morte por Nero. Segundo a tradição, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. João, o discípulo amado, teve um destino diferente. Foi o único dos 12 que não morreu como mártir. Ele cuidou de Maria, mãe de Jesus, e se dedicou à pregação do Evangelho. Anos depois, foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões que deram origem ao livro do Apocalipse. Tiago, irmão de João, foi um dos primeiros a ser morto. O rei Herodes mandou executá-lo com uma espada, tornando-o o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Já Tomé, conhecido por sua dúvida, se tornou um missionário destemido. Ele levou o evangelho até a Índia, onde, segundo a tradição, foi morto com uma lança enquanto pregava. André, irmão de Pedro, também se tornou um grande pregador. Sua jornada missionária o levou até a Grécia, onde foi condenado à crucificação em uma cruz em forma de X, um símbolo que mais tarde ficaria conhecido como a Cruz de Santo André. Filipe viajou para a Ásia Menor, onde converteu muitas pessoas antes de ser apedrejado e depois crucificado. Bartolomeu pregou na Índia e na Armênia, sendo cruelmente morto ao ser esfolado vivo e depois decapitado. Mateus, que antes era cobrador de impostos, dedicou sua vida a anunciar o evangelho na Etiópia e em outras regiões, onde também foi martirizado. Tiago, filho de Alfeu, foi um dos líderes da igreja em Jerusalém e morreu apedrejado. Simão, o Zelote, viajou para a Pérsia e, segundo algumas tradições, foi cerrado ao meio. Judas Tadeu também morreu como mártir na Pérsia. E Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, também foi morto por sua fé. Cada um deles enfrentou perseguições, torturas e a morte por uma única razão: sua fé inabalável. Eles não apenas acreditaram, mas viveram e morreram por aquilo que pregavam. Mesmo diante da violência, não negaram sua missão. E foi por meio da coragem desses homens que a mensagem de Jesus se espalhou pelo mundo. O que começou com um grupo de homens assustados em Jerusalém se tornou um movimento que atravessou séculos e continentes. O cristianismo cresceu, enfrentou impérios, resistiu ao tempo
e se tornou uma das maiores forças espirituais e culturais da história da humanidade. E tudo isso porque aqueles discípulos decidiram não recuar. Agora pense nisso. Se aqueles homens, que eram simples pescadores, cobradores de impostos e pessoas comuns, conseguiram mudar o mundo, o que te impede de viver sua fé com coragem? Você também pode fazer a diferença, seja através das suas palavras, atitudes ou da maneira como se posiciona diante dos desafios. Se essa história te inspirou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.